Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender a como representar poliedros no espaço e sólidos em geral. O que são poliedros ou sólidos? Os poliedros ou sólidos são figuras geométricas tridimensionais formadas pela intersecção de planos de projeção, ou seja, através da intersecção de superfícies planas, eu formo um poliedro. Aqui na tela tem alguns exemplos de poliedros formados por superfícies geométricas. Essas superfícies geométricas que formam um poliedro podem ser combinadas de tal forma que formam poliedros irregulares. Nesse caso, as superfícies geométricas são diferentes entre si e eu posso ter também poliedros formados por polígonos regulares, em que as superfícies geométricas que formam as faces desses poliedros possuem lados e ângulos iguais. Pelo fato do poliedro ser uma figura tridimensional, eu posso representar ele no espaço tridimensional de representação. Como que essa representação é feita? Posso representar tanto no espaço quanto em épura. A representação espacial ela está exemplificada aqui nessa figura através da representação da pirâmide no primeiro diedro. Nesse exemplo aqui, projetar a imagem da pirâmide sobre o plano vertical de projeção, π', e sobre o plano horizontal de projeção, π. Nesse caso aqui da figura, especificamente, eu vou ter como arestas visíveis as arestas SD e SC. As arestas visíveis no plano vertical de projeção do poliedro são aquelas que possuem maior afastamento do plano. Que é isso? Normalmente os pontos de maior afastamento estão mais distantes do plano, mais próximos do observador. Por esse motivo, as arestas que têm maior afastamento, elas acabam sendo visíveis no plano vertical de projeção, enquanto que as arestas de menor afastamento acabam sendo invisíveis. Como vocês podem observar no desenho projetado sobre o plano π', as arestas, a aresta SA, nesse caso, ela é coincidente com a aresta SD, portanto, ela não vai ser representada por linha tracejada. A aresta SA está sobreposta pela aresta SD. A mesma situação ocorre na representação da aresta SB. Em tese, deveria ser tracejada, só que ela não está tracejada pelo fato da sua imagem ser sobreposta à imagem da aresta SC. Nesse caso, nós representamos, portanto, por linha tracejada, somente a altura da pirâmide. Quanto à imagem horizontal da pirâmide, devemos olhar a pirâmide de cima para baixo, projetando a sua imagem sobre o plano horizontal π. Eu vou ter as arestas de maior cota como arestas visíveis, enquanto que as arestas de menor cota como arestas invisíveis. No exemplo da pirâmide, eu só tenho um ponto com cota diferente de zero, que seria o ponto S. Portanto, o ponto S vai ser visível e eu vou representar as arestas SD, SB, SC e SA, todas visíveis. Por quê? Pelo fato de elas estarem todas ligadas ao ponto S, que é o ponto de maior cota, e também estarem no mesmo nível, né, com a mesma cota sobre o plano π. Tanto a representação em épura, a minha pirâmide do exemplo, ela vai ficar dessa forma. Represento os afastamentos da pirâmide, afastamento A e B, afastamento D, afastamento C, as abscissas, a altura da pirâmide e o ponto S. Portanto, o que é que nós podemos concluir da análise de poliedros e da representação de poliedros em épura? Nós concluímos que pontos de maior cota são os pontos que vão ter arestas visíveis no plano horizontal. Assim como os pontos de maior afastamento, eles vão ter as suas arestas visíveis no plano vertical. Já as arestas invisíveis são os casos opostos. Os pontos de menor cota eles vão estar invisíveis no plano horizontal e os pontos de menor afastamento vão estar invisíveis no plano vertical. E nessa situação em que eu tenho a base posicionada de tal modo que não está paralela à linha de terra. Nesse exemplo aqui, como vocês podem observar, a aresta S', a linha, ela está representada invisível. Por quê? Porque o ponto A é o ponto de menor afastamento e ele não está sobreposto pela aresta SC nesse caso. A base da pirâmide foi rotacionada de tal modo que as arestas SA
e SC não ficaram alinhadas. Portanto, eu não posso deixar de representar a aresta S' A', que representa um dos lados da pirâmide na vertical. E quanto à visualização da pirâmide sobre o plano horizontal de projeção? Nesse exemplo aqui, como vocês podem observar, assim como no caso anterior, eu só tenho um ponto com cota elevada, que é o ponto S, por ser uma pirâmide, naturalmente, e os demais pontos estão todos nivelados na base ainda. Eu só teria uma diferença de representação caso a base da pirâmide não estivesse paralela ao plano π. Portanto, a representação em épora desse exemplo da pirâmide seria feita dessa forma. Como vocês podem observar, a aresta S', é omitida, por isso está representada por linha tracejada. Vamos fazer a primeira etapa do nosso trabalho de poliedros, que consiste no quê? Consiste na representação de um poliedro em épora, tá? Então, o enunciado dessa tarefa está disponível no Moodle e eu vou pedir para que vocês leiam com atenção esse enunciado e executem a primeira etapa da tarefa, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão construir um poliedro a partir dos pontos dados e das retas informadas, vão representar esse poliedro em épora com as arestas visíveis e as arestas invisíveis, claro? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje.